De outubro a janeiro, no Mato Grosso, a estação de monta ou período de monta é uma prática em que as fêmeas em reprodução são expostas ao touro ou à inseminação artificial durante um determinado período do ano, com o objetivo de concentrar os partos e, em consequência, as operações de desmama, vacinações e vermifugações. A adoção da estação de monta possibilita a identificação de fêmeas de melhor desempenho reprodutivo, sendo que as vacas que parem no início da estação de partos normalmente ficam gestantes mais cedo dentro da estação de monta, além de desmamarem os bezerros mais pesados. A ILP, Integração Lavoura e Pecuária, possibilita a estação de monta invertida, que é uma prática pecuária que consiste em inverter o período de inseminação artificial nas novilhas, possibilitando o nascimento de bezerros em uma época do ano com menos chuvas e desafios sanitários. Agora vamos ouvir outras vantagens da estação de monta invertida com o médico veterinário Ricardo Surjos, que trabalha com a estação de monta invertida, conhecida como Sistema Pontal da JP Agropecuária, no norte de Mato Grosso. A estação de monta invertida, ela tem sido muito benéfica, né, principalmente no início da estação de monta e para puxar o gado para cedo. Né? A implantação é difícil, porque você está num sistema tradicional, então você vai ter que ir pegando as novilhas e colocando no mês que você quer, aí você vai colocando algumas vacas do primeiro carimbo, as vacas que foram ficando vazias, e vai puxando um mês por ano para trás da estação tradicional. Então, hoje muitas fazendas têm antecipado a estação de monta, então se começa em outubro, no ano subsequente você começa em setembro, até trazendo essas vacas para o início da estação. E as novilhas você já coloca ela já no mês que você almeja e que você busca. Então a estação de monta invertida, a Fazenda Pontal é uma das pioneiras, eu conheço muito poucas fazendas que fazem. E só que hoje, pelo benefício principalmente da época da desmama, os produtores têm antecipado. Então eles estão quase hoje num sistema invertido, quase invertendo a estação de gradativo. Assim. Então, quando eu comecei aqui no Mato Grosso, nós começávamos em novembro, aí outubro, hoje mais de 80% das fazendas começando em setembro e algumas até em agosto. Então, estão buscando inverter a inversão, principalmente para eliminar o carimbo 11, 12, os bezerros nascidos no mês 11, no mês de novembro e dezembro, que eles são muito inferiores dos demais em peso de desmame e desempenho subsequente, né? Que esse é o grande desafio da estação tradicional, né? Os bezerros do tarde. Da estação invertida você tem uma qualidade muito homogênea. E na estação invertida tem que ser realista, o desafio é o final da estação. Então, chega na época de setembro, agosto, setembro, a qualidade do pasto às vezes cai, tanto a quantidade quanto a qualidade, e aí a TF se torna um pouco, ou a reprodução se torna um pouco mais desafiador. Mas nada que um planejamento forrageiro, como tem aqui na Pontal, a gente não contorne esses percalços aí, esses desafios. E o sistema disponibiliza bezerro numa época que o mercado está abastecido ou está meio desabastecido? Essa é a grande vantagem aí da estação de monta invertida, é a época do desmame. Então a média aqui você desmama em janeiro e fevereiro. Então você tem primeiramente você não tem bezerro no mercado nessa época, que geralmente na estação, as fazendas fazem estação tradicional, você vai ter a bezerra abril, maio e junho, então o mercado está desabastecido. Outra grande vantagem, essas vacas vazias, como desmama em janeiro, tem qualidade de forragem e gasta menos para engordar a vaca. O outro ponto muito vantajoso, como nós estamos vendo aqui as precoces, então elas desmamam numa curva de ascensão de ganho de peso e desempenho que facilita fazer a precocinha, né, que é as novilhas de 12 a 14 meses. E aqui, como a estação de monta invertida e esse ganho pós-desmame é muito acelerado, possibilita a fazenda fazer o que ela faz hoje. Está matando ângulos de 16 a 17 meses com 23 arrobas e os Nelore de 20 meses, 21 arrobas, que é muito mais agressivo que a maior parte das fazendas tradicionais. Né? De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.